que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado. No cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. No cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade. Conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade. Transportai-nos para o Pai, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida. Aos convivas lá do céu, aos convivas lá do céu. Aleluia, 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 aleluia. Senhor irá falar, tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando
os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É solenidade na igreja. E eu quero começar dizendo assim: solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Não é nada de feriadão, feriado prolongado. É assim que aparecem as manchetes nos jornais: engarrafamento por causa do feriadão. Para nós que somos cristãos, hoje é solenidade. Não é dia de dormir até mais tarde. Não é dia de ir para a praia e fazer churrasco. Não é dia de dar faxina em casa porque foi o dia que sobrou. É solenidade. É dia de ir para a missa, de participar da procissão que não é passeata, de participar da procissão que não é manifestação, mas que é procissão solene do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Celebrar Corpus Christi, nesse ano que a igreja vive o ano da fé, é chegar até o cristão com uma catequese, com uma experiência que renove essa fé. Crer na Eucaristia, todos nós cremos, estamos aqui participando da celebração, já comungamos tantas vezes, mas resgatar o sentido da Eucaristia, redescobrir na experiência pessoal, porque a igreja não está em dúvida se é ou não o corpo e o sangue de Cristo, mas a igreja nesse ano da fé investe na redescoberta da fé, evangelizando primeiro dentro de casa, para aí sim abrir as portas em direção de um povo que precisa descobrir
e experimentar pela primeira vez o que é a Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, irmãos, vai nos ajudar a entender o que é a missa e o que é a Eucaristia. Padre, mas isso aqui não é um cursinho de preparação para quem vai fazer a primeira comunhão. E quem disse que nós só aprendemos uma vez na vida? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1382, diz assim: a missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial, no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. A celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. O Catecismo da Igreja Católica está nos dizendo que participar da Sagrada Eucaristia, participar da missa, tem como objetivo primeiro a união dos fiéis com Cristo. Participar da celebração da Santa Missa no dia de Corpus Christi tem como objetivo fazer com que você se aproxime de Cristo, com que você se una cada vez mais a Cristo, para que nós pareçamos cada vez mais com Cristo, para que nós sejamos cada vez mais cristãos. E isso não foi invenção de qualquer um, de qualquer igreja, de qualquer homem. Isso foi instituição, isso brotou da boca, do coração e da vontade do próprio Cristo, quando na segunda leitura nós vamos ver repetida 2 vezes: fazei isto em memória de mim. Descendo das alturas teológicas para a nossa realidade, quando Jesus disse fazei isso em memória de mim, Jesus estava falando, gente, a missa é o lugar onde nós vamos nos encontrar. A missa, fazer isso em memória de mim, a missa é o lugar onde nós vamos matar a saudade, onde nós vamos encurtar as distâncias, porque quando Cristo institui a Eucaristia, Ele está despedindo, Ele está se despedindo e se preparando para viver a paixão, morte e ressurreição, e Ele deixa ali com os discípulos essa missão, Ele deixa ali nas mãos dos sacerdotes a missão de celebrar a Eucaristia. E para quê? Para unir, o Catecismo disse. E é fácil a gente entender isso. Não é difícil, não é necessário filosofia, teologia para entender isso. Basta que a gente tenha amor. Nós fazemos isso o tempo todo. Quando a gente sai de casa, quando a gente deixa aqueles que a gente ama, mas com aquele sentimento, eu quero deixar, mas quero ficar. Já experimentou isso? Quem aqui veio de longe passar esses dias na Canção Nova? Olha lá quanta gente. Deve ter algumas mães, alguns pais. E quando a gente vai embora e a gente deixa alguém que a gente ama, a gente sempre dá um jeito de deixar uma lembrancinha com eles, né? Casal de namorado, bate aquele perfume naquele lenço, aí fala assim, tá aqui meu amor, quando eu estiver fora, cheira o lenço e lembra de mim. Ou então faz igual minha mãe quando eu vim para a Canção Nova, e ela deve estar vendo, quando eu vim morar na Canção Nova, quando eu fui arrumar as minhas roupas no guarda-roupa, cada peça de roupa que eu abria tinha um bilhete da minha mãe. Volta para casa, meu filho, eu não vou sobreviver sem você, lembre-se de mim.
Nós, quando queremos matar a saudade, nós deixamos um pedaço de nós para aquela pessoa. Jesus fez o mesmo, só que não deixou um pedaço. Jesus se deixou por inteiro. Jesus foi para o Pai, mas ficou conosco em cada Eucaristia. Ou eu entendo isso, ou eu participo da missa de qualquer jeito. Ou eu entendo isso, ou eu adoro a Eucaristia de qualquer jeito. O esforço de permanecer por amor está aqui. E a igreja, consciente da importância da Santa Missa, vai nos orientar, nós que somos cristãos, nós que participamos da missa. A igreja vai zelar por essa experiência de união com Cristo. Eu não venho na missa para me unir com o presidente da celebração, eu não venho na missa para me unir aos músicos, eu não venho na missa para me unir aos seminaristas, eu venho na missa para me unir a Cristo. E isso é importante saber para eu não ficar escolhendo qual missa que eu vou dependendo do padre. Se eu for com o tipo daquele padre, eu vou na missa dele. Quem que vai cantar na missa? Depende de quem for cantar na missa, eu vou. Isso é próprio de quem não entendeu que a Santa Missa é o lugar para eu me unir a Cristo. Mas eu não gosto do tipo daquele padre, do jeito que ele fala. Você gosta do jeito que Jesus fala? Vai na missa, independente do padre, independente do cantor, independente do lugar. Só vou na missa se for lá no centro de evangelização, aquele lugar grande. Maior do que o centro de evangelização é o que acontece no altar. E ele está te esperando há tanto tempo. Santa Missa é o lugar para eu me encontrar com Cristo. Para além do padre, para além do cantor, para além da equipe litúrgica. Santa Missa é o lugar onde eu vou me unir a Cristo. E num dos documentos da igreja, ela vai nos orientar a como viver esse santo sacrifício. No número 47, da Sacrosanto Concílio, a igreja vai nos orientar assim, irmãos. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e seu sangue. Por ele perpetua pelos séculos, até que volte, como disse a segunda leitura, o sacrifício da cruz confiado à igreja, o memorial de sua morte e ressurreição. Número 48. Por isso a igreja, com diligente solicitude, zela para que os fiéis não assistam. É isso que eu estou dizendo mesmo, está escrito aqui, você que está dormindo, você que não acordou direito ainda, a igreja está zelando para que você não assista à missa. Não foi o padre que inventou, está escrito aqui. A igreja, com diligente solicitude, zela para que os fiéis não assistam à missa. Não assistam a este mistério de fé, como estranhos e espectadores mudos. A igreja zela para que eu e você não fiquemos do lado de lá do altar, como estranhos, sem saber o que está acontecendo. Gente que cruza os braços e fica assistindo à missa, como quem assiste uma novela, como quem assiste uma aula, como quem olha para um quadro bonito, mas não participa, mas não vive. A igreja não quer cristãos que assistam à missa de braços cruzados. A igreja não quer que cristãos assistam à missa, adorem a Eucaristia dormindo. A igreja não quer que os fiéis assistam à missa tuitando,
tirando foto, batendo papo. A igreja não quer que nós assistamos à missa. Aí o documento continua. Mas cuida, a igreja cuida para que bem compenetrados, olha aqui meus irmãos, bem compenetrados pelas cerimônias e pelas orações, participem. Para os que se escandalizaram quando o padre disse que a igreja não quer que cristão assista a missa, e o que deve ter de marido falando para a esposa assim, tá vendo? Nem a igreja quer que a gente vá para a missa, deixa de ser cara de pau. O que deve ter de filho falando, tá vendo mãe, o padre está falando que a igreja não quer que a gente assista a missa. Cala a boca, escuta até o final, não fica pensando besteira não. A igreja não quer que nós assistamos à missa como estranhos, como o que está acontecendo? O que ele está falando? Mas cuida para que bem compenetrados pelas cerimônias, pelas orações, participem. Olha os adjetivos que a igreja coloca para a nossa participação na Santa Missa. Participem. Conscientes, piedosa e ativamente da ação sagrada. Não basta assistir, é necessário participar, consciente, piedosa e ativamente da ação sagrada, que sejamos instruídos pela palavra de Deus, saciados pela mesa do corpo do Senhor e deem graças a Deus. Isso é participar de missa. Participação consciente, piedosa e ativamente. Olha para o jeito que você participa da missa. Olha para o jeito que você adora a Eucaristia. Ah, eu tenho meu jeito de participar da missa, meu jeito escambau que tem o seu jeito. A igreja tem o jeito dela. Se a igreja quiser. Tem cristão que pensa assim, padre também. Se a igreja me quiser, ela que mude, porque eu não mudo. Está frito. A igreja tem o jeito dela. Somos nós que chegamos na igreja. Quando a gente chegou nela, ela já existia. Ou tem alguém aqui que existia antes da igreja? Não estou vendo nenhum. Está aqui participação consciente, piedosa e ativa. E prestem atenção, irmãos. Os perigos que nós corremos, se não tivermos essas três qualidades na participação da Santa Missa: consciente, piedosa e ativamente. Uma participação consciente do mistério. Alguém que entende, que conhece, que estudou, que se debruçou sobre os escritos, sobre os ensinamentos, sobre os testemunhos. Um estudioso que participe conscientemente, mas que não tenha piedade e que a Eucaristia não tenha uma ação, um dinamismo na vida dele. Ele é consciente, mas não tem piedade e nem participação ativa. A sua Eucaristia se transforma numa teoria fria e estéril. Eu sei o que é, mas não sinto e nem vivo. Não é isso que a igreja pede. E nós, padres e seminaristas, consagrados, que conhecem os documentos da igreja, que se prepararam, nós músicos, que estudamos a doutrina da igreja para saber o que cantamos, temos que ter cuidado para não transformar a nossa consciência, o que nós sabemos, a consciência do mistério, numa teoria fria e estéril, porque falta piedade e participação ativa. Consciente, piedosa e ativamente.
Mas também temos que ter cuidado, porque muita piedade sem consciência do mistério e sem uma participação ativa, muita piedade sem conteúdo e compromisso, se transforma num devocionismo alienante. Quem não busca entender o que é Eucaristia, quem não deixa que essa Eucaristia transforme a sua vida, acaba transformando a Eucaristia num devocionismo alienante, quase como que um amuleto mágico, aonde eu toco e a realidade se transforma. Alienado. Piedade sem conteúdo e sem encarnação na vida vira devocionismo alienante. Participação consciente, piedosa e ativa. Uma participação ativa na Eucaristia que exclua a consciência do mistério. O que é o mistério? Participação ativa que exclua a piedade, a oração, se transforma numa repetição fria e desenfreada do rito pelo rito. Quando eu vou à missa, quando eu participo, quando eu estou na missa, mas não tenho mais piedade e nem procurei saber o que eu estou celebrando, desculpa usar essa expressão, vira um papa hóstia. Mas não sabe o que comeu, do que se alimentou, porque se perdeu no número de vezes que participou da missa. Eucaristia se transformou em quantidade e deixou de ser qualidade. Está aqui o documento da igreja que fala isso. E aí a liturgia de hoje no Evangelho, Jesus vai nos ensinar como participar da missa e o que é Eucaristia. 3 palavras. Assim como o documento da igreja destacou participação consciente, piedosa e ativa, eu quero destacar 3 palavras do Evangelho de hoje, da solenidade do corpo e do sangue de Cristo. Jesus nos ensina no Evangelho que Eucaristia, a Eucaristia bem vivida na vida de um cristão tem 3 dimensões. Conta o Evangelho que Jesus acolhia as multidões. E quando a multidão chegava perto de Jesus, diz o Evangelho de hoje, que relata o milagre da multiplicação dos pães. 3 palavras eu quero destacar. Jesus ensinava a multidão. Consciência. Jesus curava. Piedade. Jesus alimentava e saciava a multidão. Participação ativa e encarnada na vida de quem participa da Eucaristia. Evangelho de hoje, Jesus ensina e anuncia àquela multidão o que é o reino de Deus. Irmãos, participar da Eucaristia desvinculado com o projeto do reino de Deus é brincar de vida cristã. É o rito pelo rito. Jesus não vai dando pão para aquele povo, Jesus não vai alimentando aquele povo sem primeiro instruir. Participar da missa sem saber o que eu estou fazendo, por que eu estou indo. Olha aqui, Jesus ensinava a multidão, falava-lhes sobre o reino de Deus. A Eucaristia é alimento para quem vive na dinâmica do reino. Eucaristia não é alimento para o reino dos homens. O milagre da multiplicação está inserido no contexto do anúncio do reino de Deus.
Quem não tem fome do reino de Deus não deve comer a Eucaristia. Quem não tem fome do reino de Deus, quem não tem o desejo do reino de Deus, não deve experimentar a Eucaristia. Ao contrário, se eu anseio pelo reino de Deus, se aproxime de Jesus, se alimente da Eucaristia, está aqui. Eucaristia desvinculada do reino de Deus. Guardem isso, irmãos. Eucaristia desvinculada do projeto, da dinâmica do reino, é jogar fora a Eucaristia, é sacrilégio, é errado comungar sem desejar o reino dos céus. Fora dessa dinâmica, a Eucaristia vira um rito vazio. Por isso Jesus ensinava, por isso o Ano da Fé é uma iniciativa da igreja, é uma consciência da igreja de que eu e você precisamos de catequese, de que nós não devemos nos assustar com o número de cristãos que saem da igreja, mas que nós devemos investir a nossa catequese naqueles que nos sobraram. Porque se os que estão do lado de dentro tiverem qualidade na sua fé, souberem o que é o reino de Deus, o testemunho do lado de fora vai arrastar. Mas nós que estamos aqui esquentando essas cadeiras, sentados, muitas vezes não sabemos o que é o reino de Deus. Comungamos por comungar. O Ano da Fé é essa sacudida que o nosso Papa Emérito Bento XVI e agora o Papa Francisco tem dado em todos nós, dos cardeais, bispos, padres, diáconos, seminaristas, consagrados e consagradas, até todo o povo cristão. Se aproximar da Santa Missa, da Eucaristia, precisa nos colocar na dinâmica do reino. Jesus ensinava e anunciava. Segunda palavra, diz o Evangelho que Jesus curava as multidões. A Eucaristia é fonte de cura e de transformação para quem se abriu no processo de conversão. E o Evangelho de hoje traz um detalhe que eu achei fantástico e que eu não podia deixar passar batido. Eucaristia é cura, sim. Mas o Evangelho diz que Jesus curava todos os que precisavam de cura. É diferente de curar todos que querem ser curados. Jesus curava quem precisava, para mostrar que é necessário precisar da Eucaristia. Quem não precisa da Eucaristia acaba deixando sobrar essa graça na própria vida. Jesus cura quem precisa. Não nós que participamos da missa e muitas vezes somos ministros de Eucaristia, somos leigos consagrados, pessoas esclarecidas, mas cheios de tiques, de exigências que Deus me cure, que Deus faça em mim, porque eu quero. Não é assim não, bonitão. Deus cura através da Eucaristia, mas é necessário que você precise dela. Eu vou lá dar uma chance para Jesus. Onde você vai? Vou na minha missa. Onde você vai? Vou fazer minha adoração. Que sua missa? Que sua adoração? Você vai para a única missa. Você vai adorar o único Senhor. Não porque você é tão sabidão, tão piedoso, que Jesus precise que você vá na capela, ou que Jesus precise que você venha para a missa. Somos nós que precisamos dele, minha gente.
Somos nós que precisamos deixar o churrasco de hoje, a diversão de hoje, para a necessidade da Eucaristia. Jesus ensinava, Jesus curava. Terceira palavra, Jesus alimenta e sacia. Eucaristia é alimento. Diz o Catecismo da Igreja Católica: pela Eucaristia são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Eucaristia só é alimento para quem se colocou na dinâmica da vida em Cristo, para quem se colocou na dinâmica da vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. E a palavra diz que aquela multidão saiu dali saciada, que a multidão saiu dali satisfeita. A Eucaristia só sacia as pessoas que se colocaram na dinâmica do reino. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu não estou na dinâmica do reino, se eu não entrei na dinâmica do por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu vou querer matar minha fome com outras coisas, com outros alimentos ao longo do caminho. E aí começa uma mistura, um pouquinho de Eucaristia, com um pouquinho do passe lá no centro espírita, com mais um pouquinho das cartas da mãe tal, do pai tal, com a simpatia de dar o nó na camisa de fulano de tal, do lencinho que passou no suor do fulano de tal e passa aqui na ferida de fulano de tal. Quem não mata a fome de Deus na Eucaristia, vai ficar buscando ao longo do caminho alimento e pode morrer intoxicado, porque comeu porcaria. Eucaristia é lugar de cura para você, cristão, que deixou de participar da missa e foi no centro espírita. Eucaristia é cura para você que abandonou a sua fé e foi para uma igreja que falava contra Nossa Senhora e falava que a Eucaristia era mentira. Que bom que você voltou, e voltou para ser curado, porque comeu comida estragada e intoxicou a alma. Corpus Christi esse ano é o lugar da sua cura e da sua libertação, para você ser saciado, meu irmão. Jesus ensina, Jesus cura e Jesus alimenta. E eu não podia perder a oportunidade de, no dia da solenidade de Corpus Christi, já fiz o meu papel de respeitar toda a solenidade, citei os documentos da igreja, fiz todo o caminho teológico. Agora vocês me desculpem, mas eu sou do time do Papa Francisco. Eu só sei falar dessas coisas daqui de baixo para atingir as coisas lá do alto. Me desculpe os grandes, mas eu só sei ser pequeno. Segunda-feira, o nosso Papa Francisco, que fiquem atentos, cristãos, está celebrando todos os dias na Casa Santa Marta, e todos os dias existe na internet a homilia do Papa. Nós podemos ouvir o Papa todos os dias agora. A internet oferece porcaria para quem busca porcaria. Mas a internet oferece alimento e coisa boa para quem procura coisa boa. Quem tem olho de urubu vai procurar na internet pornografia, sacanagem, sujeira. Mas quem tem sede de Deus é capaz de usar televisão, rádio, internet para encontrar com Deus. Está aí a canção nova que não me deixa mentir. Segunda-feira, o Papa Francisco surpreendeu a muitos quando disse assim: devemos nos despir da cultura do bem-estar e do fascínio do provisório,
pois não facilitam o caminho rumo ao reino de Deus. Vocês leram isso na internet? Leram? Mas o capítulo da novela, que você vai perder porque está na Canção Nova, você já leu, né, cara de pau? A internet oferece porcaria para quem procura porcaria. Não olhe agora na hora da missa, não. Se você entrar no seu celular para acessar a internet agora na hora da missa, vai dar uma cãibra na cabeça do seu dedo. Pare de você estar jogando praga. Não, só estou defendendo a sacralidade do mistério eucarístico. E não vem com essa história de que postar frase da homilia no Twitter ou no Facebook durante a missa é evangelização. Quem não está alimentado não consegue alimentar ninguém, então participe da missa inteiramente. Depois você sai testemunhando, mas no meio dela não. Devemos nos despir. Olha o Papa falando, olha a igreja nos ensinando a como participar bem da Eucaristia. Devemos nos despir da cultura do bem-estar. Tem até um programa com esse nome, parece. Quem riu é porque assiste. Devemos nos despir da cultura do bem-estar e do fascínio do provisório, pois não facilitam o caminho rumo ao reino de Deus. Eucaristia, desvinculada do reino de Deus, é jogar fora o memorial do sacrifício de Jesus. O Papa está dizendo que nós precisamos renunciar à cultura do bem-estar e o fascínio do provisório. Cultura do bem-estar. Muitas vezes nós estamos participando da Eucaristia motivados pela cultura do bem-estar. Nós vamos participar da missa buscando a Eucaristia desvinculada do meu compromisso com o reino. Participar da Eucaristia motivado pela cultura do bem-estar é a mesma coisa de se tornar colecionador de Eucaristia. Padre, o que é isso? É aquela pessoa que comunga de domingo em domingo, todos os dias. Comunga. E essa comunhão não provoca nela nenhuma mudança. Ela continua bem. É bom. Eu vou para a missa e quando eu saio da missa, eu fico assim, tão leve, tão bem. Parecendo alguém que usou uma droga e entra numa noia. Legal, meu. Eucaristia não é alienante. Eucaristia não é anestesia. Cultura do bem-estar é aquela cultura de quem comunga, mas não muda nada na sua vida. Cultura do bem-estar entrou dentro da igreja, trazida por mim e por você, quando participamos da Eucaristia. Mas nada muda. E se acontecer algo de errado, eu preciso recuperar esse bem-estar rapidinho. Eu adoro Jesus na Eucaristia para me sentir bem. E aqui eu preciso dar um passo a mais. Tem gente que comunga e participa da missa como se a Eucaristia tivesse um efeito parecido com um gelol. Conhece aquela pomadinha que a gente passa? A propaganda do gelol ainda diz assim: caiu, bateu, escorregou, passa gelol. Você está assim com problema? Vai para a missa que passa.
Está nervosa? Vai para a capela que passa. Está com problema em casa? Vai lá no sacrário, põe a mão no sacrário que vai passar. Comunga que vai passar os seus problemas. Você caiu, tropeçou, esbarrou. Vai recuperar o bem-estar na Eucaristia. Meu irmão, o Papa Francisco também disse: a cultura do bem-estar nos deixa pouco corajosos, preguiçosos e também egoístas. O bem-estar é uma anestesia. Eucaristia não é para anestesiar a dor de ninguém. Eucaristia não é desculpa para fugir dos problemas. Eucaristia não é um remedinho que eu coloco sobre a minha ferida para parar de doer. Você escorregou, você caiu, você machucou. Não procura anestesia. Não passa gelol. Porque você vai vir para a igreja, esposa, que lá no seu casamento está aparecendo essa propaganda, o tempo todo caindo, escorregando e tropeçando. E aí você vem para a igreja, comunga, volta e o seu marido continua bebendo e metendo um cacete em você. E o que tem de esposa revoltada porque participa da missa, e a comunhão e a Eucaristia não muda nada na vida dela. Você está comungando para ter bem-estar em casa? Se fosse assim, comungar para ter bem-estar em casa, nenhum dos padres tinham problemas em casa, porque todos os dias eles celebram a Eucaristia. E vai olhar se nas casas dos padres está tudo em bem-estar. O bem-estar faz de nós pessoas frouxas, preguiçosas. Eucaristia não é remédio, nem gelol para anestesiar suas feridas. Eucaristia é alimento que te fortalece para, apesar das suas feridas, enfrentar a vida. Por isso que no final da missa, o padre ou o diácono diz: ide em paz. E que o Senhor te acompanhe. Você não vai participar da missa em lugar nenhum e vai escutar alguém dizendo: ide em paz. E que o Senhor te anestesie. Ide em paz. E os seus problemas vão acabar. Comungar a Eucaristia não é consórcio para acabar com os problemas. Por isso, esposa, continue participando da Eucaristia. E ao invés de depositar na Eucaristia a responsabilidade da mudança dentro de casa, volta para casa com a cara melhor. Volta para casa convertida um pouco mais. Porque muitos dos maridos não querem vir à igreja, porque as esposas que vêm para a igreja, que comungam e que penduram a fita do Sagrado Coração de Jesus, ou da Legião de Maria, vêm para cá, vêm para a missa, comungam e voltam para casa cada vez pior. E botando o dedo na cara do marido e falando: o padre falou hoje tudo para você. Você devia estar lá. Não, ele não tinha que estar aqui. Mas ele pode escutar tudo que o padre falou se você começar a viver o que o padre está dizendo para você. Viva você em primeiro lugar e você vai evangelizar dentro de casa. A mesma coisa com os nossos filhos. A mesma coisa com os nossos pais. Nós queremos comungar e que a Eucaristia garanta para nós o bem-estar dentro de casa. Na verdade, nós queremos reduzir a Eucaristia numa droga que anestesia a nossa vida. Por isso que tem tanto doido vindo para a Canção Nova. E cada vez chega mais. Gente que com medo dos problemas, porque ficou frouxo, preguiçoso, medroso, covarde, fica escondido dentro da capela. Eucaristia não é droga que vai alienar ninguém.
Eucaristia é alimento que vai te fortalecer. E como um bom pai vai bater nas suas costas e falar assim: vai lá agora e faz a parte que te cabe. Volta esposa para o marido, volta marido para sua esposa, volta filho para o seu pai, volta pai para o seu filho. Padre, mas eu comungo tanto e nada muda na minha casa. Deixa a Eucaristia começar a mudar você. Deixa de ser chata, enjoada. E não tem coisa pior, gente, do que quando na casa, ao invés de ser a esposa, é o marido que participa da Eucaristia. O pai que é casado, tem filho, e ele vai para a missa e ele volta tão chato, que ele parece aqueles padres velhos, chato, enjoado, que fala para os filhos que tudo é pecado, que tudo leva para o inferno, que o diabo está dentro da casa dele. É o diabo, isso aqui é coisa do inimigo, de Satanás. Como é que a pessoa vai para a igreja, comunga o corpo de Cristo e volta anunciando que o diabo está dentro da casa dela? Pode até ser que o diabo entrou lá. Quando você comungou e não deixou sua vida ser transformada, você abriu a porta para o diabo entrar na sua casa. Não ponha a culpa na bebida, no adultério, na droga. Somos nós que comungamos, que precisamos nos transformar num perigo para o mundo. Sabe por que cada vez mais existem mulheres arrancando a roupa e querendo protestar com os peitos de fora? Existem pessoas fazendo passeatas para nos fazer engolir uma postura sexual errada, porque nós que temos o certo estamos de bico calado, anestesiados, covardes e preguiçosos. Sabe por que tem mulher andando por aí fazendo marcha das vadias e mostrando o peito para todo mundo? Porque está faltando cristão que tenha coragem de mostrar Cristo para o mundo. As pessoas estão se alimentando de porcaria, porque nós que recebemos a Eucaristia, padres, cardeais, bispos, seminaristas, consagrados e cristãos leigos, recebemos a Eucaristia e fazemos igual cachorro, botamos o rabinho no meio das pernas e vamos para casa e que ninguém descubra que eu sou cristão aqui. É o bem-estar, para que ninguém me incomode. Eucaristia provoca, mas nós não queremos ser provocados, nós queremos a cultura do bem-estar. Devemos nos despir da cultura do bem-estar e do fascínio do provisório, pois não facilitam o caminho rumo ao reino de Deus. Fascínio do provisório. Esse aqui também você conhece. Completa para mim a frase. Tomou Doril? E o que tem de gente fazendo adoração à Eucaristia como se a Eucaristia fosse um comprimido mágico. Tem gente até que vem na fila da comunhão comungar e pega a Eucaristia como se fosse um comprimido, né? Parece que está comendo uma empadinha. Pega assim, põe... a pessoa parece que ela está tomando um comprimido. Eu vou comungar e os meus problemas vão desaparecer. Gente, desde o começo nós estamos falando da participação consciente, piedosa e ativa. Comungar a Eucaristia não é comer uma empadinha, não. Adorar Jesus, comungar Jesus, não pode ter o fascínio do provisório, de tomar um comprimido para dor de cabeça e ela sumir. Comprimido para dor de cabeça resolve problema, gente? Não resolve, tira a dor ali daquela hora. Tem gente que quer uma Eucaristia que seja igual ao comprimido Doril. Vou para a missa, tomo a Eucaristia e os meus problemas acabaram. Eucaristia não é um alimento provisório, descartável.
Eucaristia não é um alimento para resolver o seu problema agora. Eucaristia é um alimento, é um remédio que cura definitivamente, que sara definitivamente, diferente do Doril. Jesus ensina, Jesus cura e Jesus alimenta. Eucaristia é ensino, dinâmica do reino. Eucaristia é cura, num processo de conversão, onde a cada Eucaristia eu sou mais cristão do que eu fui ontem, e na Eucaristia de amanhã eu vou ser mais cristão do que eu sou hoje. É progressivo. Eucaristia é alimento. E eu quero terminar lendo uma citação do Catecismo que fala de Santo Agostinho. E depois que eu terminar, eu queria que nós cantássemos mais uma vez a sequência, daquele jeito maravilhoso que foi cantado. Vocês viram que hoje, antes do Evangelho, nós ficamos de pé, e a menina cantou um canto ali, né? E era notório ver na cara de vocês, assim, uai, mas será que já é? O que é isso? Já é a proclamação, já é o aleluia para o Evangelho? Aclamação ao Evangelho? Participação consciente. Não assistir como algo estranho. É aquela sequência linda que todos os anos se canta, se reza, se proclama na missa de Corpus Christi. Quantas missas de Corpus Christi você já participou? E até hoje não aprendeu essa sequência linda. Santo Agostinho diz assim, está no número 2837 do Catecismo: a Eucaristia é nosso pão cotidiano. Presta atenção. A Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria desse alimento divino é uma força de união. Olha aqui, gente. A virtude, o efeito, a consequência, que não é bem-estar, nem solução provisória. Santo Agostinho que me perdoe completar ele com a minha audácia e a minha petulância. Não é bem-estar, não é provisório. Alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Olha aqui o alimento para o mundo, que quando a gente toma a Eucaristia, se alimenta da Eucaristia, não é invenção minha não, está aqui, Santo Agostinho, que nos transformemos naquilo que recebemos. Aí, minha amiga, agora com um tom de cuidado e conselho, tome a Eucaristia e volta para casa mais parecida com Cristo. E aí a evangelização vai acontecer em casa. Filho que tem sofrido com o pai que bebe, que é adúltero, comungue a Eucaristia e volta para casa mais parecendo Cristo. Hoje, mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje. Santo Agostinho está ensinando que nos transformemos naquilo que recebemos. E ele continua assim: este pão cotidiano está ainda nas leituras. Olha o ensino. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja. Fica aqui a dica. Escuta o Papa todo dia. Padre, eu não tenho tempo. É curtinho, porque o nosso Papa é direto. Está aqui. Este pão cotidiano
está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja. Olha agora, este pão cotidiano está nos hinos que são cantados e que vós cantais. Eu quero aproveitar a solenidade de Corpus Christi para reestabelecer a comunhão que existe entre a palavra anunciada e a palavra cantada. Para dizer que não dá para, na hora da pregação, ter músico no Twitter. Não dá para, na hora da pregação, o padre anunciar a Eucaristia ser alimento, mas a música não comunicar. Porque aqui eu canto a minha música. Que minha música? O escambau. Canta a música da liturgia. Porque aqui eu defendo o meu ministério. Santo Agostinho está dizendo que nos cânticos que são cantados é possível comungar. O pão cotidiano está aqui. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis, cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação. Saindo daqui em direção ao reino de Deus. Vamos ficar de pé? É uma solenidade da igreja. Não é feriadão. De uma forma bem pedagógica. 3 coisas a igreja nos pediu: participação consciente, piedosa e ativa. E nós falamos dos perigos de excluir uma dessas da nossa participação. E Jesus nos ensinou que Eucaristia é anúncio do reino de Deus, cura que converte e alimento que sacia. Põe a mão no seu coração. E anunciado por Santo Agostinho, nós já estamos comungando nas leituras, comungamos nas músicas e nos hinos, e comungamos do corpo e sangue de Jesus, no pão e no vinho consagrado. Feche seus olhos. Acolhe agora essa sequência, esse canto, de forma consciente, piedosa e ativamente. Escuta isso. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. No cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia
convivas lá do céu, aos convivas lá do céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!